Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Amém e graças a Deus. Agora vamos meditar um pouco na Santa Palavra. Amém. Lucas, capítulos 15, versículo 11. O filho pródigo. Pródigo. Amém? Amém. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dispensou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, essa palavra, essa parábola que Jesus falou é a mais realista dos dias atuais. Quantos e quantos filhos ou filhas fazem guerra por heranças? E muitos têm filhos e filhas que matam pais, matam mães, para ficar com tudo. É o que mais acontece no dia de hoje. Fazem guerra por bens, ou então por dinheiro mesmo, dinheiro guardado, que na maioria das vezes nem foi eles que conquistou aquele dinheiro. Foi alguém que suou fortemente no passado para conseguir aquilo, para eles depois, lá na frente, fazer guerra, fazer bagunça, pelo que não foi nem eles que conquistou. E isso é o que mais acontece no dia de hoje. Filhos que às vezes há uma guerra dentro de casa por bens e por dinheiro que nem foi ele que conquistou. E tem muitos casos históricos no Brasil de jovens que encomendaram a morte dos pais para ficar com herança. E às vezes mata até o resto dos irmãos também para ficar com tudo. Essa parábola do Senhor Jesus é a mais realista nos dias atuais. E isso sempre vai acontecer. Não tem como. Herança
ter demais às vezes traz ganância. Ganância, ninguém conquista, ninguém às vezes sabe que tem direito, e em si a família toda. Dinheiro demais, não dizendo que dinheiro não é bom, né? Sem dinheiro não dá para viver, mas às vezes dinheiro demais traz ganância e faz padecer uma família inteira. E aqui na Bíblia fala de um filho igual nesse estilo que eu acabei de falar. Um filho tolo, burro e que não sabe o que é a vida. Que pede os seus bens ao pai, a sua parte na herança, e ele sai no mundão. Sai no mundão para fazer aquela bagaceira, aquela bagunça. E ele depois em si, quando já tem gastado tudo, não tem mais nada, ele lembra do pai. Lembra do pai, lembra o quão era melhor o pai. Aqui, irmãos, eu vou focar, acho que 3 versículos só. E tornando em si é cair a ficha. Às vezes pensar no passado e lembrar o quanto era bom. Isso aqui, em termos de evangelho, em termos de reino de Deus, da palavra santa de Jesus, aqui é um crente desviado. Quando ele está lá fora, né, vendo o quanto é bom o mundo lá fora. Ô glória, saiu? Vendo, saiu. Parou? Ô glória. Aleluia. Glória a Jesus. Ô glória. Então, irmãos, é como se fosse um crente desviado, tornando em si, aí ele lembra o quanto era melhor na igreja, o quanto era melhor aqui, sentadinho, que nem hoje é dia de domingo, hoje é dia de bagunça. O diabo aí bagunça tudo aí, é cachaça, é droga, prostituição, e quando não acontece, morre. Isso é tudo obra do diabo. Às vezes o povo diz, o ser humano que é ruim, mas ali é o diabo induzindo o ser humano ao erro. Aí, quando ele torna em si e lembra do Pai, lembra de Deus e lembra de Jesus. Ele lembra o quanto era bom na casa de Deus, porque só, eu tenho como eu sei sentar no mundão, eu acordo sem ressaca, acordo sem droga no nariz, acordo sem confusão e acordo em paz. Glória a Deus, é verdade. Antes eu tinha tudo isso, irmãos, tudo isso e um pouco mais. Confusão, meu Deus do céu. Eu não me acatava só com o ser humano normal, eu ia procurar com a polícia. Não. Glória a Deus. Já ia caçar lá. Aí, eu sou um exemplo puro disso. O quanto a coisa lá fora me castigava. Só que aqui é um sinônimo de um desviado, que ele volta para o Pai. E ele, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai não têm abundância de pão, e eu aqui parecendo fome. Aqui, irmãos, também levar para um lado que acontece muito nas igrejas. Por quê?
Porque aqui ele era o pai e o filho que saiu, né, da casa. Se o que o crente tem que fazer, o crente tem que trazer seus filhos mesmo para a igreja. Desde criancinha, tem que trazer ele para a igreja para ele crescendo na igreja. Para ele crescendo na igreja. Se ele depois que tomar uma consciência, né, for ali chegando perto da maioridade, e ele sair da igreja, aí é uma escolha dele, né? Uma escolha dele. Mas o que importa é o que ele viveu na igreja. Isso nunca vai sair dele. Nunca, nunca. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O que o crente tem que fazer é trazer os filhos de pequenininho, para ele vir vivenciando e vendo como é a igreja. Se depois ele desvia, que é uma obra maligna sair da igreja, se o diabo engana ele e sai, mas ali ainda tem aquela lembrança no peito dele, o como era bom na casa do Senhor. Então às vezes tem pais que se culpam muito, mães, pais, por alguém que sai da igreja. Às vezes você trouxe ele pequenininho e às vezes ele saiu. Mas ali tem que ver em conta também que esse pai ou mãe fez a sua parte. Trouxe ele desde criança, ele cresceu e às vezes ele saiu. Mas aqui, do mesmo jeito que esse filho voltou em si e lembrou do pai, do mesmo jeito é qualquer um filho de algum crente. Ele sempre, quando as coisas apertar lá fora, ele vai lembrar da igreja. Vai lembrar o quanto era mais calmo, o quanto era melhor o caminho de Jesus, o quanto com Deus era melhor. Sempre vai, irmão, sempre vai. Não tem esse que não lembre, quando as coisas apertam lá fora, não lembra o quanto era bom na casa do Senhor. Não tem esse que dizer que não lembra. Lembra sim. A questão que os pais têm que fazer é continuar na posição. Continua posicionado e espera o Senhor trazê-los novamente. Que eles voltam. Só não volta se às vezes os pais saem da igreja, né? Aí não tem como, porque não vai ter mais aquela coluna de Deus em casa. Aí não, às vezes ele não volta. Mas os pais ficam firmes na posição, junto de Deus, que uma hora o seu filho ou filha volta. Volta porque o caminho de Deus é difícil, mas é o melhor. O melhor que tem nessa terra é o caminho do Senhor. Não tem esse que lá fora diga que as coisas apertando, ficando ruim, dizer que na igreja não era melhor. Não tem isso, né? Então, às vezes tem muitos pais que se culpam, mas às vezes fez o certo. Trouxe para a igreja até, quando ele cresceu um pouquinho, se ele saiu, ali já é decisão dele. Fazer o quê, né? Mas ele volta. É só crer no Senhor que ele volta. E um dia ele vai tornar em si e lembrar da igreja e ver o quanto era melhor do que esse mundão perverso lá fora. Um mundão maligno, perverso mesmo. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Aqui também ele confessa que errou e volta para o Senhor. Volta para o Senhor arrependido, quebrantado, admitindo que a volta no mundo não valeu a pena, foi uma volta vazia, uma volta deserta no deserto, um arrudeio, né? Faz um arrudeio e depois volta. E ele volta quebrantado, arrependido, admitindo o erro, que não devia ter saído da presença do Senhor.
se humilhando, vindo aos pés de Jesus, admitindo a sua culpa, né? Porque Deus não obriga ninguém a nada. Não obriga ninguém a nada. Se quer ficar, fica, né? Se quer sair, fazer o quê? Mas ele, quando volta, tornando em si, enquanto o pai o amava, queria seu bem, ele volta quebrantado aos pés de Jesus. E Jesus, como ele é maravilhoso, ele aceita novamente. Aceita, irmãos, aceita. E já não sou digno de ser chamado teu filho, e como um dos teus jornaleiros. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Também, irmãos, ele, quando estava na igreja, né, posicionado, firme, forte, ele é chamado de filho. Filho. Mas depois que ele vagou e rodou, ele já não se considera mais filho. Ele se considera como se fosse um escravo, um trabalhador normal do pai. Então, quando ele sai da presença de Deus, sai da igreja, ele lá fora, ele é como um escravo. Não é filho, nem mais nada no deserto. Ele só pode ser chamado de filho na presença do Pai, diante do Pai. O importante aqui é que ele mesmo não se acha digno de ser chamado de filho. E o Senhor, quando está na igreja, todos são filhos. Mas depois que sai, não tem mais a condição de filho. Enquanto estiver no deserto, é um escravo. É um escravo do mundo, das delícias do mundo, dos prazeres do mundo, tudo que o mundo tem a oferecer lá fora. Quando o crente sai da presença de Deus, ele é um escravo lá. E é ruim na presença de Deus, ruim. Triste, sair de um lugar como esse, um ambiente sadio, saudável, um ambiente divino, um ambiente de Deus, para, às vezes, depois que ficou cego, mesmo dentro da igreja, rodar lá fora, é triste. É complicado, né? E aqui, irmãos, eu vou focar só nos versículos, só mais nenhum, para não se alongar muito. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão está morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Aqui mostra também que quando ele cai em si, lembra o quanto era bom na presença de Jesus, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Quando ele cai em si e ele volta, o nosso Deus se alegra com a volta dele. Se alegra com a volta dele, Jesus se alegra, todos se alegram, até nós mesmos vamos ficar felizes com alguém que sai e volta. Até nós ficamos felizes. E essa alegria que às vezes nós sentimos quando alguém volta para a igreja, já é uma alegria que vem do céu, que desce para nós.
porque diz aqui, alegrarmos. O próprio Pai falou. Então, quando ele cai em si e volta para a igreja, Deus se alegra no céu, tem festa no céu, e essa alegria desce também para os crentes que estão presentes nesse momento, quando aquele servo volta para a presença do Pai. Glória a Deus, aleluia. Às vezes essa alegria que todo crente sente quando alguém volta. Todo crente sente. Às vezes nós pensamos que a vezes não é de nós não, que o ser humano é normal. Já é uma alegria que desce do alto para nós ficar felizes com aquela volta daquele irmão. Já é uma festa que acontece no céu e nos contempla também com aquela graça para nós ficar com aquele sorriso bonito para receber aquele servo e demonstrar, porque Deus demonstra o amor ao próximo através dos servos que estão na igreja. Aí quando desce aquela graça da festa que está no céu, aí nós demonstramos aquele amor para aquele servo que estava vagando quando ele volta. E recebemos ele bem e demonstramos o amor que Jesus colocou em nosso coração. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém. Graças a Deus. E assim